Aleluia, olha aí os ponteiros se encontrando, Jesus, olha o badalá do sino, aleluia, olha aí os ponteiros se encontraram, são agora exatamente meio-dia, ô glória, o poder do pino do meio-dia, aleluia, Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para te agradecer por mais essa tarde, de início de tarde, que o Senhor entra com tua mão poderosa sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante de ti. Obrigado que o Senhor seja soberano sobre nós. E nós aqui diante de ti, papai querido, esperando que o Senhor venha falar conosco e o Senhor venha nos dar esta palavra maravilhosa que é o poder. Então o Senhor vem falar sobre o poder. Olha aí, Jesus. Olha aí, ô Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de poder, oh, aleluia, aleluia. E aqui ele vem falando sobre o poder sobre a natureza. Olha aí, ele está nos dando, ó, ele dá poder sobre os discípulos, ele dá poder sobre a natureza, ele dá poder sobre a doença, ele dá poder sobre a imundícia, ele dá poder sobre a distância. Olha aí o que ele está falando comigo e contigo. E ele está falando porque é em relação à oração, pedir, e aí buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, Jesus amado, Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. Aqui o Senhor vem falando, então entrando ele no barco, que está no livro, olha só, no livro de Mateus, aleluia, Jesus Todo-Poderoso, Mateus 8, a partir do versos 23. Ele fala sobre poder sobre a natureza. Então, entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, e entretanto Jesus dormia. Amém? Olha aí, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, que o Senhor fala poderosamente conosco, Pai, nesta tarde. Aleluia. Aqui quando o Senhor ele vem falando que ele do poder sobre a natureza, então ali os seus discípulos estavam lá no barco totalmente ali nervosos, totalmente aflitos, por quê? Porque as ondas estavam engolindo o barco, mas Jesus ele estava fazendo o quê? Ele dormia. Por um acaso Jesus ele estava dormindo mesmo? Ou ele estava ali descansando, mas sabia tudo o que estava passando à sua volta? Mas os discípulos sabiam disso? Não, mas eles estavam com quem no barco? Com Jesus. Muitas das vezes nós estamos com ele no barco, nós estamos com ele em casa, estamos com ele no nosso negócio, estamos com ele nas nossas dificuldades, nas nossas aflições e mesmo assim temos medo. Quando o vento sopra e as ondas crescem. Olha aí, Jesus. Mas ele fala assim, mas eu te dei poder, o poder sobre os discípulos. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou para passar para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores? Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Eita, papai. Então veja bem, o que ele pegou e falou? Ele chamou aquele homem do quê? De raposa, porque ele era uma raposa, porque ele estava vindo querer sondar e rodear a Jesus e seus discípulos para saber o que eles iam fazer e ao que eles iam fazer e para onde eles iam. E assim são as pessoas quando vêm nos policiar, nos vigiar, nos sondar. Mas Jesus, sabendo o segredo do seu coração, a sua intenção, ele viu o que ele queria e o chamou de raposa. Olha só, como muitas raposas vêm aí, né? Você não vê lá no livro de Neemias, que é aqui veio Sambalate, Tobias, Gesem, aí de quebra ainda veio as raposas? Pois é, porque raposa a gente não pode confiar. Uma hora ela te alisa, daqui a pouco ela quer te engolir, né? Aí ela te come, porque para ela você é comida. Aí ele fala aqui também, né? Aí ele fala, e o poder sobre a imundícia? Ele tem poder, ele foi dado até poder também sobre a imundícia, você tem poder. Aí ali ele fala, olha só, descendo ele do monte, grandes multidão o seguiram, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres pode purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Então, ele tem poder sobre a imundície? Tem. Então, se você está leproso, se você está com algum tipo de lepra, se você está com algum tipo de imundície na tua vida ou na vida de alguém que está perto de você, você tem poder para poder sobre essa imundície.
Você tem poder sobre essa imundície. Você pode dizer para ela, sai. E ela vai sair. Você tem poder sobre a distância? Tem, você tem poder sobre a distância. Mas como que eu tenho poder sobre a distância? Olha só como você tem poder sobre a distância. Você não precisa estar colado em mim, lado a lado, para você demonstrar o seu poder. Ó, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas mando uma palavra e meu servo será curado. Qual é o nome disso? Distância. Então você tem o poder sobre a distância? Tem, porque você pode estar onde for. Você pode estar aqui na Cochichina, você pode estar na China, você pode estar no Arauto, você pode estar no Baixo, você pode estar na Estrela, você pode estar na Lua. Se foi te dado poder, você pode curar quem for de onde você estiver, porque você é profeta, foi te dado. Nós já não falamos? Deus não te deu autoridade? Ele disse também para mim, para você, que ele ia enviar junto com ela poder. Então você tem esse poder, porque Deus está falando no pino do meio-dia que você tem, que eu tenho. Então você pode dizer, sai dele, ei, fica limpo, ei, fica curado. Você está me entendendo? Porque foi te dado poder. E você pode também acalmar o vento e cessar a tempestade. Por quê? Foi te dado poder. Então você pode fazer? Pode. Com certeza você pode fazer. Você tem poder sobre a doença? Com certeza que você tem. Então ele fala assim, então Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-o pela mão e a febre deixou, e ela se levantou e passou o quê? A servi-lo. Por quê? Porque a partir do momento que Deus a tocou, colocou a mão sobre as mãos dela e a tocou sobre as mãos, o que aconteceu? Aquela doença saiu. A febre baixou. Tá me entendendo? É que nem daquele servo que vinha no caminho, que o filho dele estava doente. O filho dele estava para morrer. Aí os servos dele veio avisando tudo, aí ele encontrou Jesus, o que ele falou? Aí Jesus falou o que para ele? Vai, que a febre já o deixou. Que hora que era? 7ª hora. Entendeu? O menino já havia sido curado. Por quê? Por causa do poder. Jesus precisou ir lá? Não. Tudo isso é a distância. Então as pessoas têm uma mania de ficar confiando em homens. Confia em homens. E confia no ser natural. Aí porque eu preciso ir lá, porque aquele fulano tem que pôr a mão em mim. Ai, porque o fulano tem que pôr a mão em mim. Ele tem que me tocar. Quem tem que tocar em Jesus é você. É você, sou eu. Nós temos é que tocar nele. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla do vestido. Olha que ela nem tocou nele, ela só tocou na orla do vestido. E quando ela tocou na orla do vestido, dele saiu poder. Então você tá me entendendo? Então você tem que tocar em Jesus. Você não tem que tocar no homem natural. Você não tem que tocar numa mulher natural. Você tem que tocar em Jesus. Porque esse negócio de você, tem gente que viaja, não sei, da Cochichina, tal, tudo. Gente, você pode, eita papai, meu Deus do céu, olha Deus me ensinando. Você pode muito bem fazer determinadas coisas. Já teve pessoas que chegou em mim e falou pra mim, pastora, nós vamos pagar a passagem, a senhora precisa vir aqui, tal, mas se for pra mim ir lá pregar, mas a senhora precisa vir aqui pra senhora fazer isso, fazer aquilo, que nem teve uma vez, eu estava num determinado lugar que eu viajei pra ir, as pessoas começaram a pôr a mão em mim, tocando em mim, eu falei, pode parar. Eu falei, pode parar com isso aí, pode parar. Peguei e falei, não. Sabe por quê? O diabo é sujo, e se você permite essas coisas, Deus, ele tá olhando. Sabe, entendendo? Porque as pessoas estão sendo adoradores de homens. Ei, você não pode se deixar adorar, não. Opa, não pode não. Cuidado, hein? Pensa que eu fico ali preocupada porque você não manda para mim um elogio da pregação, se a pregação foi boa, foi ruim? Deus, ele sabe o que faz, porque quem falou pela minha boca foi ele. Então, ele que se responsabiliza, como diz o outro. O ditado popular, ele que se vira. Foi ele que mandou eu falar. Então, não tô nem aí se você gostou, se você deixou de gostar, porque eu não quero ser adorada. Entendeu? Porque a adoração só vou dar ao meu Deus. Então aprende isso daí. Pega que é de graça. Porque esse negócio de ficar adorando um, adorando o outro, é porque eu vou ali na irmã do chinelinho, porque aquela irmã, ela tem isso, ela tem aquilo outro. Eu quero ver na hora que ela pegar e não tiver mais isso e não ver nada acontecer na sua vida. Porque se não for o poder de Deus, ainda Deus aí para não te deixar você tão ali por baixo, Deus acaba até permitindo algumas situações para vir na sua vida, para você conquistar, para você não se perder na volta.
Porque você foi, mas você vai ter que voltar. E aí é nessa volta que está o perigo. E Satanás está lá, pulando corda, virando cambota, porque ele só está deixando você chegar. Porque na hora que você chegar no convívio da sua casa, ele fala, e agora Jesus, ele fala, pode ir, né? O Senhor é justo. Você está me entendendo? Por quê? Maldito é o homem que confia no homem, bendito é aquele que crê em Deus. Então, se você crê em Deus, se você crê na palavra e na oração daquela pessoa que está sendo usada por Deus, aí você fala, Senhor, usa teu servo para falar comigo. Mas numa situação assim, então você não precisa falar o que você está passando. Porque Deus vai usar a boca da pessoa, ou a minha boca, ou a boca de outras pessoas para falar comigo e com você. Porque você não é autossuficiente. Porque se você morrer, vai ter outro no lugar. Porque esse negócio de, aí uma morreu, e agora? Quem vai orar meio-dia? Tem um monte de gente que ora meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. O que mais tem é nego aí orando. Você tá me entendendo? É dessa maneira, porque o que tem que estar em mim e estar neles é o poder do Espírito Santo, porque a Ilma não é nada. A Ilma é só um pedaço de carne mortal que está passando pela terra e quando chegar na hora de recolher, papai vai recolher, já era. Tá me entendendo? Então você não tem que fazer que você é insubstituível, porque não é não. O único insubstituível aqui é Jesus, é Deus e o Espírito Santo, porque se acabar não tem outro. É ele é os únicos. Então não adianta você querer substituir Jesus por um pedaço de toco, um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, porque filho, esse pedaço de madeira, de pedra não fala, não ouve, não cheira, então você vai morrer na praia, entendeu? Então, é tudo isso daí que você tem que ver e perceber. Então, para com essas palhaçadas, para de ficar se apegando em homem, para. Vocês, porque o que eu passo aqui para as pessoas, que graças a Deus, algumas pessoas aqui que eu faço aconselhamento, que vêm, procura, o Senhor, ele me ensina a ensiná-las a ter posição, a confiar nele e nelas mesmas, para que elas não sejam dependentes de mim. Então quer dizer que se hoje eu estou ocupada, não posso te atender, você morre. Quer dizer que eu não pude falar com você, você cai. Quer dizer que eu não pude te dar uma palavra amiga, você se mata. Você se joga de um prédio de 20 andares. Cai fora. Você tem que segurar na mão de Deus, porque eu seguro é na mão de Deus, viu? É na mão de Deus. Então aprende. Sabe por que eu falo isso pra você? Porque Deus me ensinou assim, ó. Eu estava passando uma luta muito grande. Bom, aliás, né, vocês já repararam que a minha vida é uma luta. Ainda bem que eu tenho luva de boxe. Ai, Jesus, tem que brincar um pouco, né? Senão vira testemunho, né? Então, o que acontece? Aí eu foi logo assim, no início, quando foi para eu ser separada para liderar a casa do Senhor. E a luta vinha de vento em popa, né? Aí eu fui pedir oração para umas pessoas e, né, até colegas que era da época do mundo, agora estão na igreja. Aí o que elas viraram para mim e falou: imagina que eu vou deixar de ir para a faculdade para orar por você. Eu olhei assim, né? Aí eu peguei e falei: mas vocês não são crentes? Ah, mas só tem uma coisa, você passa muita luta, principalmente com aqueles seus filhos. Até parece que eu vou pegar essa tribulação na minha vida. Nossa, aquilo me deu uma tristeza. Eu fiquei, sabe quando eu errei até o caminho. Eu tava ali perto de casa. Ao invés de eu vir na direção da minha casa, eu fiquei tão desbaratinada que eu tava indo lá pro lado da Roland Garros, que era pro lado de um mercado. Aí quando eu cheguei assim, eu falei, nossa, eu errei até o caminho de casa. Ela me deixou tão atormentada que eu errei o caminho de casa. Pelas respostas, você vê como que a pessoa ela te mata. Aqueles que estão dentro da igreja é os que te matam. Porque os de fora não, mas aqueles que estão... Aí eu encontrei um colega do bar. Quando eu vinha vindo, ele pegou e falou: o que você tem, nega? Aí eu peguei e falei: nada. Mas eu tava com voz de choro, sabe? Ele me abraçou. Ô, nega, não fica assim não, pô, eu gosto de ver você rindo, você tem um sorriso tão lindo, meu, para de ficar assim. Me abraçou e me acompanhou até aqui perto de casa. Ele falou: não fica assim não, ele falou: eu sei que você tá na igreja, porque se você não estivesse na igreja, eu já ia até convidar você pra gente ir no samba ali embaixo tomar uma cerveja, olha só. Eu falei: não, querido, eu falei: obrigada. Aí eu dei um abraço nele, ele me abraçou, me deu um beijo no rosto e eu entrei. Ele falou: quer que eu fique um pouco com você, batendo um papo? Eu falei: não, eu vou orar.
Então, eu entrei para dentro e vim chorar nos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, eu fui pedir a oração e aí Deus pegou e falou, aprendeu? Recebeu um não? Eu falei, mas ele pegou e falou, então, agora você aprende, sabe por quê? Agora você aprende que você tem joelho e você tem que vir buscar a mim, não é buscar pedaço de carne igual você, porque são falhos. Eu sou fiel. Então agora você aprende. Ah, queridão, daquele dia acabou. Às vezes eu falo pra pessoa, me ajuda em oração. Irmã, ora por mim, ora. Não. Irmão, me ajuda em oração nessa causa aí. Me ajuda em oração aí. Mas o meu joelho já tá no chão, ó, de véia, sabe por quê? Porque eu vou confiar naquele que foi pro madeiro por mim. Ele não voltou no meio do caminho, não. Ele foi. Por mais que ele passou as aflições, por mais que ele suou gota de sangue, mas ele não desistiu de mim, não. E nem de você. Ele foi. Você entendeu? Então é nessa pegada que você tem que ir. Vai na pegada de Jesus Cristo e para de ficar confiando em homem. Porque o homem é falho. A mulher é falha. Mas Deus, ele é fiel. Amém, igreja? Então pega isso daí e faça, porque foi te dado poder. E poder também, ó, sobre as trevas, porque nós já falamos isso, autoridade foi te dado poder. Então aqui em Mateus 10, ele ainda fala assim, ó, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então é o Espírito de vós, de meu Pai é que fala em mim. Então é dessa maneira. Então creia, acredite e vá nessa pegada de Jesus Cristo, que você sairá muito bem, porque ele te deu poder, ele já te deu autoridade às 9 da manhã e fechou na autoridade, ele fechou com selo, agora ele tá falando, ei, eu também mandei poder, agora no pino do meio-dia ele veio selando que você tem poder e que eu tenho poder, então vai lá e usa o que Deus te deu, amém? Que o Senhor os abençoe, prospere e exalte e tenha uma tarde abençoada entre muitas. Beijo no coração.